João capítulo 3, a palavra diz assim, é culto de libertação, e Deus está falando aqui sobre o nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Presta atenção. Pastor, quem era Nicodemos? Um homem observador das leis, um príncipe dos sacerdotes, um líder religioso. A Bíblia diz que este homem, no versículo 2, este foi ter de noite com Jesus. Ele foi ter de manhã ou à tarde? Vamos lá. À noite. Por quê? Ele não queria ser visto. Ele está preocupado com a sua religiosidade. Imagino eu, na minha mente limitada, que Nicodemos estava estudando a vida de Jesus. Que homem é esse? Um homem simples. Mas aonde este homem vai? Ele atrai multidões. Ele não atrai os poderosos, os políticos, os mestres. Quem que Jesus atraía? O cego, o aleijado, o leproso, o lixo da sociedade. Era essas pessoas que Jesus estava atraindo. Aonde Jesus ia, uma multidão ia atrás. O que levava aquela multidão a ir atrás de Jesus? Porque ele tinha dinheiro? Não. Porque Jesus tinha uma aparência de ator? Não. Jesus tinha algo diferente. Jesus, ele era o poder. O aleijado ia, vinha pulando. O cego ia, voltava enxergando. Esse é o Jesus que nós estamos falando dele nesta noite. E este homem foi ter de noite para ele. Eu vou investigar este homem. Que homem é esse? Na nossa religião não acontece isso. Esse homem está tão popular. Multidões e multidões estão seguindo este homem. O que está acontecendo? Um fenômeno que está acontecendo aqui. E ele foi ter de noite com Jesus. Ai, se todos fossem investigar Jesus. Ai, se todos os doutores da lei fossem investigar Jesus. É impossível a pessoa ter o contato com Jesus para que algo não aconteça na sua vida. É impossível. O homem pode ter contato com a religião, não vai acontecer nada. Mas quando tem o contato com Jesus, algo acontece. Este homem, ele teve um privilégio que eu não tive, nem você teve. Ele estava vendo Jesus. Quem sabe, tocando em Jesus. Por isso que a Bíblia diz, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Esses bem-aventurados somos nós. Nós não vimos com os nossos olhos físicos, mas nós cremos nesse Deus. Nós não somos Tomé. Para crer, só se ver. Este homem, igreja, a Bíblia diz, quando ele chega diante do Senhor, ele disse-lhe, Rabi, quer dizer mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ele reconhece a soberania de Deus. Ele reconhece que Jesus estava fazendo aqueles milagres, sinais, porque tinha alguém por trás. Quem era que estava por trás dos milagres de Jesus? O Espírito Santo. O versículo 3. Jesus, ele não olha o exterior. Jesus, ele olha o nosso interior. Ele sabe o que está aqui dentro. Ele sabe o que nós estamos pensando. Ele sabe o que nós vamos pensar. Ele sabe por todos os caminhos que você andou hoje e os caminhos que você vai andar amanhã. Ele sabe.
Respondeu-lhe e disse-lhe: na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o quê? Igreja, existe dois reinos: o reino dos céus e o reino das trevas. O que Jesus está dizendo para aquele homem: Nicodemos, você é doutor da lei, observador da lei, mas eu quero te dizer, Nicodemos, se o homem não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Naturalmente, uma pessoa que não entra no reino dos céus, vai entrar onde? Reino das trevas. Imagine agora o parafuso que deu na mente deste homem, a interrogação que deu na cabeça de Nicodemos. Pare, o homem tem que nascer de novo. Versículo 4. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da mãe nascer? Jesus estava falando com Nicodemos, mas havia uma incredulidade no coração, que ele não estava entendendo o que Jesus estava falando. Igreja, quantas das vezes o Senhor fala contigo? Quantas das vezes o Senhor fala contigo, mas a dureza do nosso coração, a incredulidade do nosso coração não permite entender e compreender o que Deus está falando conosco. Quantas das vezes o Senhor fala: filho, eu não quero o teu dinheiro, eu não quero o teu pertence. Vem, filho, vem. Calma, Jesus, o santo aqui é de barro. Calma, vem, filho, eu sou contigo, filho, vem. Aquele homem não entendeu o que Jesus estava falando. Como pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Porventura ele tem que entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Não era isso que Jesus estava falando. Jesus está falando uma dimensão espiritual, igreja. Nicodemos estava numa dimensão física. Jesus está em uma sintonia e Nicodemos está em outra sintonia. Como pode o homem nascer de novo? Como pode Jesus, o homem, para entrar no reino dos céus, tem que nascer de novo? Quero dizer para você, você que é mãe, olha essa criancinha aqui no braço. Qual é o seu nome? Micaela. Não o seu. Não, o seu. Sim, Micaela. E essa criancinha? Luana. Observe uma coisa. A Luana, essa criança, ela é uma filha biológica de Micaela. Sim ou não? Porque a Micaela, ela veio de dentro. A Luana veio de dentro da Micaela. Isso quer dizer que a Micaela, ela é uma mãe biológica daquela criança. Aquela criança, essa criança, ela tem uma única filiação, uma filiação biológica. Se uma criança morrer, a criança está salva. Por quê, pastor? Porque uma criança, ela não responde pelos seus atos espirituais. Não há uma lei que possa punir ou condenar uma criança, porque ela não tem noção do que está fazendo. Mas a Luana, essa criança, daqui uns dias ela vai estar com 10 anos. Daqui um dia ela está com 12 anos, 13 anos. A pergunta é: um adolescente, um pré-adolescente, tem noção do que é certo e do que é errado? Tem. Um adolescente de 13, 14 anos sabe o que é pecado, o que não é pecado, o que é certo e o que é errado? No momento que uma criança, ela começa a compreender, discernir o que é certo, o que é errado, o que não é pecado, o que é pecado,
esta criança, ela sai de uma fase, do Silvio, de responder no campo espiritual. Então, quando a criança, quando pré-adolescente ou adolescente, começa a discernir o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado, já responde no campo espiritual. O que Jesus está falando para Nicodemos, que se não nascer de novo, esse nascer de novo é uma segunda filiação. O nascimento espiritual. Nós passamos pelo nascimento físico, biológico, é o primeiro nascimento. E agora, nós como adultos, carecemos de passar por um processo de um novo nascimento. Como isso? Era por isso que Nicodemos não estava entendendo. O que ele entendeu ali era que o adulto teria que voltar adolescente, criança, bebezinho, e voltar para o ventre da mãe. Mas Jesus está falando em uma dimensão espiritual. Nicodemos, você é doutor da lei, observador da lei, mas você não está entendendo. Eu estou falando com você e você não está entendendo. A dureza do coração de Nicodemos era muito grande. Por que uma pessoa tem que nascer de novo? E como é que nasce de novo? Pastor, como que eu tenho a segunda filiação? Porque eu tenho a primeira, a filiação biológica, mas eu preciso ter uma filiação espiritual para que eu possa entrar no reino dos céus. É Jesus que está falando. Isso é Bíblia, isso não é religião, isso é Jesus que está falando. Como isso, pastor? Um ser humano que não tem o Espírito Santo é porque ele não passou pelo processo da segunda filiação. Ele não recebeu o Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo é quem pode gerar uma pessoa para Deus. Só o Espírito Santo é quem pode convencer uma pessoa do pecado. Porque uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ele tem uma natureza 100% pecaminosa. Uma pessoa que não nasceu do Espírito Santo está morto espiritualmente. Tem informação de Deus, sabe que Deus é bom, sabe que Deus existe, sabe que Deus morreu na cruz, mas não tem a comunicação com Deus. Por quê, pastor? Porque devido ao pecado de Adão e Eva, o espírito do homem, ele ficou decaído. O que acontece com a pessoa com o espírito decaído? Prostitui, e quanto mais prostituir, quer prostituir. Não há uma pessoa que prostitui, ou uma pessoa que trai um ou outro dos cônjuges. Não existe na hora, no ato do sexo, no ato da sem-vergonhice, uma concepção dentro dele assim: eu pequei contra Deus. Eu pequei contra minha esposa, contra meu marido. Deus, me perdoe, eu me arrependo. Não tem isso. Quanto mais pecar, quer mergulhar no pecado. Quanto mais bebe, quer o quê? Encher a cara de cachaça. Quanto mais rouba, quer roubar. É um desejo desenfreado que não há uma concepção dentro dele. Não há uma natureza criada por Deus para dizer assim: ei, pare, não vá por aí, não peque. Não tem. O espírito é o quê? Decaído. É uma natureza 100% pecaminosa. Mas um dia esta pessoa, obra do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que não somos nós que escolhemos a Deus, é Ele que nos escolhe. É Ele, pela natureza pecaminosa do homem, não quer saber de Deus, não tem comunhão com Deus, porque está caído, morto espiritualmente. Mas um dia esta pessoa diz: Senhor, eu não aguento mais. Não dá mais para viver sem o Senhor. Chega.
E muitos entram em um limite da vida, que olha para um lado, olha para o outro, não vê saída. As forças foram embora. Aí olha para Deus, ajuda-me, Senhor. Agora, filho, você esperou perder tudo na vida para me buscar? Você esperou perder tudo que você tinha para você me buscar? Deixou as coisas apertar para me buscar? Mas que bom que mesmo assim veio buscar a Deus. Seria melhor se tivesse buscado antes de perder as coisas, a saúde, a família, tudo que construiu na vida, fosse buscar a Deus. Não, porque a dureza do coração do homem é muito grande. Às vezes é necessário lapidação, aperto. Então quando o homem reconhece, diz: Deus, vem. Aí o Espírito Santo vem, pega o espírito decaído, recria dentro de nós o espírito. Aí o espírito decaído foi recriado, passa por um processo de recriação. Aí o Espírito Santo vem, implanta a natureza de Deus dentro de nós e uma nova consciência. Agora, antes de você pecar, o Espírito Santo bate na sua consciência. Não faz isso. Ei, não faz. Mas, Espírito Santo, Deus, é tão gostoso o pecado. Porque a Bíblia diz que o pecado é doce igual a mel, mas as consequências amargas. Porque Deus colocou dentro de nós o livre-arbítrio. Deus não interfere dentro do nosso livre-arbítrio. Você faz o que quer. É ou não é, doutor Silvio? É ou não é? Se eu quiser, ou se você quiser sair daqui, tomar um chumbinho, Deus não proíbe. Sua vida é livre. Você faz o que você quer. A maior riqueza que Deus colocou em nós é o livre-arbítrio. Só que usa o livre-arbítrio para fugir e desobedecer a Deus. Aí o Espírito Santo diz: ei, filho, não faça isso. Aí o coração endurece. Você vai, puf! Automaticamente o Espírito Santo lhe dá uma pancada na sua consciência. Parece que você matou alguém. Eu sei que você já tivesse experiência de fazer algo que feriu a Deus. Isso doeu dentro de você. Enquanto você não reconhece esse erro, enquanto você não se curva diante do Senhor, diz: Deus, me perdoe, Senhor. Eu não queria fazer isso. Como o apóstolo Paulo disse, o bem que eu queria fazer, eu não fazia, mas o mal que eu não queria, este eu fazia. Havia uma força antagônica dentro do apóstolo Paulo, guerreando dentro dele. Então uma pessoa que não tem o Espírito Santo não tem como, não há arrependimento quando começa a cometer os pecados, porque não entristece o Espírito Santo. Lembre que nós somos tricotomia. Nós somos corpo, alma, espírito. Nós agimos em 3 dimensões. A primeira dimensão que nós estamos é o corpo físico. Eu preciso do corpo físico para interagir com o mundo físico através de quê? Da alma. O corpo é uma casa onde se movimenta, onde come, bebe, é o corpo. Esta casa que está envelhecendo. Mas nós somos alma vivente. O que é alma, pastor? É um sentimento de tristeza, sentimento de alegria, o nosso quê? O nosso pensamento. Você tem cérebro? Você tem cérebro? Doutor Silvio, né? Você tem cérebro? Tem. Tem, ok. O cérebro pensa. O cérebro não pensa? Quem disse a você que o cérebro pensa? O cérebro é o mecanismo que a alma usa para pensar. Por quê, pastor?
Porque mesmo a pessoa que morre sem Cristo, como está lá em Lucas 16, 19, que é a biografia do que as pessoas estão passando lá agora, eles têm lembrança de tudo aqui na terra. Não tem a comunicação. Não se comunicam, mas lembram de tudo. Então, se eles estão lá, no lugar de tormento que estão lembrando, não existe mais massa cefálica. Mas por que está pensando? Você se lembra lá em Lucas 16, 19, aquele homem, o rico e Lázaro? Quando ele vai lá para as trevas, ele diz: Deus, eu tenho um pai, eu tenho 5 irmãos. Muito tarde de se preocupar com a família. Muito tarde de se preocupar com a família, mas ele estava pensando. Então, a alma é os nossos sentimentos, alegria e tristeza, o nosso QI. Você é uma alma vivente. Fazemos parte dessa tricotomia humana. Mas, pastor, se eu entendi o que é o corpo, se eu entendi o que é a alma, e agora, pastor, e o espírito, pastor? O espírito é o ponto de contato entre Deus e nós. Porque Deus não nos comunica conosco através da alma, porque a alma é razão. Nós somos razões e Deus não age pela razão, age pelo espírito. Então, se o espírito decaído, como que Deus vai se comunicar com uma pessoa? Está decaído. Por isso que Jesus disse para aquele homem: tem que nascer de novo. Senão, não entrarão no reino dos céus. Todos nós estamos caminhando para um destino eterno. É lá onde nós iremos passar a eternidade. É lá onde eu vou morar. E essa escolha é aqui, não é lá. Deus não decide onde eu e você iremos passar a eternidade. Por quê, pastor? Pela livre escolha. Escolha. O homem não está preocupado com isso. O ser humano faz plano como se fosse viver 200 anos. Mas a Bíblia diz: se hoje eu pedir a tua alma, o que tu tens para me oferecer? Onde passará a eternidade? Se faz necessário a segunda filiação. É a Bíblia que diz, eu creio. Eu creio que é Jesus falando com aquele homem. Vocês lembram daquele homem rico? Aquele moço rico. Ele chega diante do Senhor e diz: mestre, o que eu faço para me salvar? Talvez essa é a pergunta do mundo inteiro. O que eu faço para me salvar? Jesus olha para ele e diz: opa, para aí. Guarda os mandamentos. Jesus, desde a minha mocidade, que eu vos tenho guardado todos os mandamentos. Este homem tinha uma característica que qualquer igreja queria. Um homem fiel, um homem guardador dos mandamentos, um homem religioso. E Jesus disseste bem, guardar os mandamentos. Ok. Agora lhe falta uma coisa. Vai, vende tudo que tu tens, divida com os pobres. Deus não quer que você venda nada, tá? Deus não é negociador nem trapaceiro, como muitas igrejas fazem de Jesus, que para abençoar você, você tem que fazer o sacrifício, vender seu carro, vender sua casa, dar o seu salário. Não é isso, isso é antibíblico. Deus não é negociador. Mas Jesus estava falando para aquele homem, porque o coração dele estava na riqueza. O coração dele estava pego às coisas materiais. E Jesus lançou um teste para ele. Ei, vai, vende! Sabe, aquela palavra tocou no ego dele, no egocentrismo dele. Tocou. E agora? Eu não queria ouvir essa mensagem. Essa mensagem não me agradou. Este homem teve a oportunidade, a igreja, de ser salvo diante do Salvador. E ele, ao invés de ficar alegre com a mensagem, ele baixa a cabeça e ele sai triste. Veja aí a criancinha, tá com fome, né?
A vacina. Viu? Então, igreja, aquele homem teve a oportunidade de se salvar ali. Ser rico não é pecado. O pecado é colocar o coração na riqueza. Olha que há muitos pobres, ricos de orgulho, pego a muitas coisas materiais. Não brinque com a tua salvação. Nós estamos caminhando para um destino eterno. Eu não sei o que pode acontecer da igreja para a sua casa. A Bíblia diz: se hoje eu pedir a tua alma, o que tu tens para me oferecer? Por que o ser humano é assim? Uma vida entregue na mão do Senhor está segura. Uma vida entregue na mão do Senhor não está segura. E por quê? Que tantas pessoas pensam 1000 vezes em pegar a vida e entregar a Cristo? Porque está mais preocupado com o que os seus parentes pensam a teu respeito. Está mais preocupado com o que o teu vizinho pensa a teu respeito. Explodam-se. O que eu estou preocupado é com o que o Senhor pensa a meu respeito. Ainda que eu tenha que pagar o preço, eu vou pagar o preço nos pés da cruz. Eu preciso mudar essa forma de pensar. Porque se eu não mudar essa forma de pensar, a minha vida não vai mudar. Eu não irei além daquilo que eu penso. Lembre que eu bato sempre na tecla. O pensamento é uma palavra dita para Deus. Você pensou, você se expressou. Porque Deus é onisciente, Ele sabe o que nós estamos pensando. Ele sabe dentro dessa cachola aí, ó, desse crânio, dessa massa cefálica, desses pensamentos. Deus está ciente de tudinho que vocês estão pensando aqui. Tudo. Há 2 tipos de pessoas que vão até Jesus. Há 2 grupos de pessoas. Aquele grupo que vai em busca de Jesus para buscar aquilo que Ele tem para dar. Mas existe um outro grupo que vai buscar Jesus não por aquilo que Ele tem para dar, mas por aquilo que Ele representa a tua vida. Se Deus me abençoar hoje, Ele é Deus. Se Ele não me abençoar amanhã, Ele continua sendo o meu Deus, porque eu não busco esse Deus por aquilo que Ele tem para me dar, mas eu busco por aquilo que Ele é na minha vida. Tudo vai mudar na tua vida quando você pensa desse jeito. Não deixe com que as coisas apertem. Igreja, o que está em jogo é a tua salvação. Quando Deus cria o inferno, não foi o diabo que criou o inferno. O inferno quer dizer um lugar chamado a ira de Deus. A ira de Deus contra o pecado, contra a impunidade. Deus não criou o homem para ir para o inferno, e Deus não criou o inferno para o homem. O propósito de Deus para criar o inferno é para punir eternamente Lúcifer e a terça parte dos anjos que se rebelaram contra ele. Como diz lá em Apocalipse capítulo 12, 4, que com a cauda ele arrastou a terça parte dos anjos. A quantidade desses anjos, não há matemática neste mundo para dar o número exato. Sabe por quê? Porque Apocalipse capítulo 28 diz que a quantidade dessa terça parte dos anjos é semelhante aos grãos da areia da praia. Se o mundo hoje ultrapassou mais de 8 bilhões de seres humanos, imagine que tem 8 bilhões desses anjos decaídos para cada ser humano. Por isso que a Bíblia diz que no mundo tereis o quê? Aflição, mas tende bom ânimo. Enquanto nós vivemos nesse mundo físico, não tem moleza para nós. O diabo não está preocupado com quem está morto espiritualmente, porque essas pessoas no mundo mortas espiritualmente não oferecem ameaça para o reino dele. Mas você que está vivo, você que a cada dia procura estar vivo espiritualmente, aí sim, agora você torna-se uma ameaça para o reino das trevas. É por isso que você entende agora por que tanta injustiça. Mas antes de você sofrer uma injustiça,
Jesus sofreu primeiro por nós. Ele sofreu primeiro por nós. E ele dá o maior exemplo na cruz. O próprio Jesus, houve momento na vida dele que ele pensou até mesmo em desistir da cruz. No jardim do Getsêmani, aproximava-se o momento de Jesus se entregar. Não foi o soldado que pegou Jesus, ele se entregou. E antes dele se entregar, ele chama Pedro, João e Tiago. Vai ao monte orar. E a Bíblia diz que por 2 ou 3 vezes o Senhor pegou os discípulos dormindo e disse: não podeis orar sequer uma hora comigo? A minha alma está agonizando. A Bíblia diz que Jesus estava ali orando. E todos os seus microvasos capilares explodiram em sangue. Não era suor que saía, era sangue. É comprovado cientificamente que um ser humano pode entrar num estado extremo de pavor, que os vasos podem estourar. Jesus está ali caído na sua própria poça de sangue. A dor que ele estava sentindo ali era muito grande. Mas não era a dor da traição, das injustiças que ele ia sofrer no sinédrio. Não era a dor dele saber no Getsêmani que seria amarrado em um tronco e com aquele chicote, com um pedaço de couro, tiras longas, e nas pontas das tiras longas estreitas tinha pedaços de ossos que tinham uma finalidade de deslacerar os seus músculos. As tiras mais estreitas, largas, com um pedaço de chumbo para uma única função: criar hematoma. Foram mais de 40 chicotadas. A carne de Jesus, o corpo, ele estava um bife humano ali, amarrado ali. Aqueles algozes, soldados com tanto ódio, batia com tanto ódio. Era o nosso Cristo, estava sendo ali transformado em um bife humano. E quando ele ia sair daquele lugar de espancamento, ele teria que enfrentar uma outra etapa de sofrimento, que era a sala de escárnio. Você não é rei de Israel, todo rei precisa de uma coroa. Não foi de ouro e de prata, foi de espinho, chamado de espinho siricriste, de 3 a 5 centímetros, que cravou no couro cabeludo de Jesus. Por minha causa, pela tua causa. E quando Jesus imagina que ele mentaliza ali no Getsêmani, todas essas dores, aí não está ainda a pior dor do Senhor. A pior dor está por vir, igreja. E quando ele sai daquela sala de humilhação, o próprio condenado tinha que carregar a sua própria cruz. Jesus naquelas ruas apertadas de Jerusalém, carregando a sua cruz, por mim e por você, igreja. E ele foi em direção ao Gólgota. Esticaram ele naquela cruz, cravaram os cravos nas suas mãos, nos seus pés, dores latejantes. Não era ainda a pior dor que Jesus estava a sentir. Jesus está lá naquela cruz, está ligado no sol, mosca por cima, sabe, dores horríveis. Ainda não foi a pior dor que Jesus estava sentindo. A pior dor estava por vir. E aí acharam um pouco, pega uma lança e perfura o coração de Jesus. E aí ainda não foi a pior dor, igreja. Então, pastor, qual foi a pior dor, pastor? É que o seu próprio pai, ao olhar para o filho na cruz, virou o rosto. Jesus se sentiu separado do pai. A pior dor é um ser humano sair deste corpo físico e ir para a eternidade nas trevas, a dor das trevas. Não é este lugar que Deus quer que nós iremos, ou que vá. A decisão está dentro de cada um de nós. O diabo sabe que ele vai ser lançado. Ele não quer ir sozinho.
Enquanto de um lado o Espírito Santo ele está tentando convencer uma pessoa, diz: filho, vem, vem, filho, vem. De um outro lado está o espírito dos demônios dizendo: vem para cá, rapaz. Aqui é mais fácil. Aqui você anda à vontade esse caminho. Aqui tem sexo, aqui tem droga, aqui tem palavrão, aqui tem tudo que não vem, tudo é gostoso. Vem para cá, vem. E o homem fica em cima do muro. Decide para que lado vai pender. O diabo odeia Deus. O diabo nos odeia. O maior ódio de Satanás contra nós é porque um dia ele teve o direito de adorar o Senhor. O Senhor tirou isso dele e colocou dentro de nós. Você tem o direito de adorar a Deus. Por que o diabo odeia tanto um corpo? Porque foi através de um corpo que ele foi subjugado na cruz. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e não é templo de demônios. Lembre-se de uma coisa: para que o Espírito Santo ele habite dentro de um corpo, ele precisa de uma legalidade. Assim também é Satanás, para que ele haja dentro de um corpo, ele precisa de legalidade. Porque sem legalidade ele não adentra, ele não entra, ele não manipula a mente, ele não destrói. Como ele é a própria miséria, desgraça, doença, enfermidade, então quando ele entra em um corpo, ele se materializa. Se materializa. Por isso que há muitas enfermidades que a medicina cruza os braços. Porque nem tudo é físico, nem tudo é espiritual. Deus deu sabedoria, capacitou o médico para cuidar de nós. Mas a doença e enfermidade que são espirituais, a medicina não vai dar jeito. E aí você não entende porque tanto problema na tua vida. Tem hora que você está bem. Tem hora que parece que você está de cabeça para baixo. Tem hora que você está sentindo algo que você percebe que não é normal. Há tantos seres humanos que só olhar para você, você perdeu o seu dia. Seres humanos que só entrar na tua casa, já acabou o seu dia. Seres humanos, quando olha para outro, ele vê na desgraça, na miséria, bate palma, bem feito, paga o que deve. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que cruzou o teu caminho e disse: você me paga, desgraçado. Você me paga. Você me paga. E de lá para cá a tua vida foi defiando. Aquele casamento que tinha tanto amor, agora só sobrou ódio. Com tantos planos maravilhosos, agora só é plano de destruição. Por que tem seres humanos que não conseguem ser felizes? É que no mundo espiritual, houve um casamento espiritual. Aquele demônio jamais vai permitir a pessoa ser feliz. Por quê, pastor? Porque a infelicidade de um ser humano é a felicidade do diabo. Quem tem que sofrer não sou eu, não é você, são eles. Mas até quando isso a gente vai entender e compreender o mundo espiritual. Tudo é aplaneado no mundo espiritual. Tudo é projetado no mundo espiritual. Nós estamos no mundo espiritual, porém o nosso corpo no físico. Quando você aceitou Jesus e passou pelo processo do novo nascimento, você agora está no mundo espiritual de Deus. As coisas estão acontecendo lá. E a gente não entende, igreja, que o Senhor nos deu autoridade para que você adentre o mundo que você vive e paralise o que está lá. Projeto de acidente, projeto de morte, projeto de suicídio, projeto de desgraça, estão sendo projetados no mundo espiritual, e nós como igreja do Senhor, não temos o conhecimento que nós temos autoridade em Cristo Jesus, dizer: Satanás, pare agora isso, e parar, neutralizar, e neutralizar, é a nossa cabeça, falta de conhecimento. Como diz Oséias 4,6, o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Conhecimento gera luz. Conhecimento gera luz. E luz que dissipa as trevas. Por que Jesus falava: ei, paralítico, ande? Porque a palavra do Senhor saía com luz. O nome de Jesus tem que sair com luz, para surtir o efeito e o poder.
Porque se sai da sua boca o nome de Jesus que não tem luz, não vai causar impacto algum. Vocês não estão aqui por um acaso. Nós estamos numa guerra espiritual. E cada um de vocês sabe onde o sapato está apertando. É ou não é? Vocês não vieram a esse mundo para sofrer, para ser derrotado não, fracassado não. Vocês vieram para glorificar o nome de Jesus na sua vida. Vocês podem. Vocês não são fracassados. Dentro de você há um espírito de campeão dentro de vocês. Olhe para o problema e diga: problema, eu vou te vencer em nome de Jesus. Ainda que eu não tenha força, a de Deus vai começar na minha vida. A sua vida vai ser outra. Não há depressão para isso. Quando você está alinhado com Deus, os problemas se multiplicam, mas é diferente. Esses problemas vão te encontrar fortes. Fortes. Satanás precisa olhar para vocês de alto a baixo. Não é ver religião, é ver Jesus. No mundo espiritual, na arena espiritual, o diabo nos vê como luz, não como ser humano. Por isso que a tua luz tem que brilhar ao ponto de dissipar trevas. Ele já nos deu isso, igreja. Ele te deu o Espírito dele, ele te deu a palavra dele, e ainda ele colocou anjos para auxiliar você nas suas batalhas. O que é que está faltando? Mudança de mentalidade. Infelizmente, a igreja criou uma mentalidade muito errada dentro da igreja. Olhando o diabo como gigante, como Golias. Não é isso. Ele não é gigante. Ele não é forte. Forte sou eu, porque Jesus te fez forte também. Por que eu vou ter medo do diabo? É ele que tem que ter medo de você. É ele que tem que olhar você à distância e dizer: ali tem luz. Essa luz brilha, deixa eu cair fora. É essa mentalidade que foi criada, infelizmente. Você vai diante do problema, treme na base. Enfrenta a dificuldade, treme na base. E às vezes você espiritualiza tudo. Tudo é o diabo. Tudo não é o diabo. Tudo não é Satanás. Às vezes você dá muita ênfase a Satanás. Tudo é o diabo. Eu quero dizer que o Senhor já nos libertou, nos lavou, nos purificou. Precisa renovar nossa mente e não ter medo. Entendeu, doutor Silvio? Como você vê lá, tudo mexendo na sua casa lá, né? Quadro mexe para um canto, ele contando aqui uma coisa assim, parece a casa de terror. Como pode? Ele deixa uma coisa no lugar quando vai estar em outro lugar. Daqui o quadro balança, tudo ali. Mundo espiritual. O mundo complexo, que nós só podemos entender o mundo espiritual à base da palavra de Deus. Nenhum macumbeiro, nenhum vodú, nenhum quibandeiro, por mais que o homem seja envolvido no mundo espiritual das trevas, ele é cego, ele não sabe de nada do mundo espiritual, porque ele, se ele soubesse, não estaria lá. Se ele soubesse, não estaria lá. Porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não resplandeça a luz de quê? Do Evangelho. Mude a forma de orar. Não ore como muitos oram, oração de fracassado e derrotado. Por quê, pastor? Porque eu vou te explicar. E você vai mudar a tua oração. No momento que você se dirige a Deus, Pai, Pai, me cura, eu estou doente, Pai. Pai, me cura. Deus, me... Eu imagino que o mundo espiritual, Deus vê e diz assim: ei, o meu filho morreu na cruz por você. Não deixou nada para resolver depois. O que o meu filho tinha de resolver, já resolveu o quê? Tudo. Eu dei o meu filho para morrer na cruz por você. Você quer que eu dê a segunda vez? Eu dei o meu espírito para você. Eu dei a palavra para você.
que você quer? Mais. Isso aqui que tem que mudar. Porque é muito mais fácil falar assim, estou doente, a vida não presta, eu não consigo, eu não vou vencer. A palavra tem poder, a palavra é espiritual, é uma semente que vai no mundo espiritual, você planta no mundo espiritual, lá é materializado e devolvido como recompensa para você. Então você colhe aquilo que você planta no mundo espiritual. Sai da sua boca a palavra espiritual, é plantado no mundo espiritual, é materializado. A lei da semeadura diz, a gente colhe o que a gente planta, e muitos estão colhendo, através da sua palavra, derrota na sua vida. Porque treinou a mente para um fracasso. Treinou a mente para uma derrota. Esta mente que te leva a um passado, só para te mostrar as sequelas, as perdas, as injustiças. Quando você volta ao seu estado presente, a sua cabeça está assim, ó. A sua célula foi desnorteada. O seu corpo está doente. Por quê? Porque a mente está doente. A Bíblia diz que eis que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Amadurece a tua mente. O diabo vai e bota uma dúvida, você aceita. Você não presta, é verdade. Você não está repreendido, Satanás. A Bíblia diz que a nossa mente é a mente do Senhor. Eu vou desligar a tomada de todo o passado de tristeza. Por que a tua mente não te leva para um passado dos momentos bons da tua vida? Deletou, apagou e só deixa vivo o que não presta? Você vai reclamar de quê? A Bíblia diz, de que se queixará o homem dos seus próprios pecados. Amém, igreja? Eu quero orar por você. Pastor, eu vim aqui hoje, pastor. Só sabe eu e Deus como é que está a minha vida. Nesta hora, o mundo espiritual começa a ter um confronto. Você vai, cuidado. E se tu cair? Olha o pessoal olhando. Ei, o culto está sendo filmado, hein? Cuidado. Interessante que ninguém tem vergonha de contar o que o diabo faz, desgraça, acidente, miséria, sofrimento. As pessoas contam com o maior prazer, né? Ele não tem vergonha. Mas aquilo que Jesus faz, porque tem vergonha? Vergonha faz sofrer. Vergonha faz você chegar aqui cheio de problema de ordem espiritual e sair do mesmo jeito. Porque não é isso que Deus quer. O tempo do milagre não acabou. Mas eu vou orar por vocês sentados no banco, tá bom? Tá certo? Se vocês abrirem o coração.